Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos falar sobre variáveis. É um tema bem importante, a gente vai abordar ele em várias aulas, porque não vai dar para abordarmos todo o conteúdo nessa aula. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Termux. Vamos acessar aqui a pasta do YouTube, a pasta do VLang. Vamos limpar, dando L nós temos ali o arquivo Hello World, que foi o arquivo que nós tínhamos utilizado na aula anterior. Para ficar mais fácil, vamos trocar o nome desse arquivo para main.v. Então a gente vai trabalhar dessa forma. Agora vamos criar um diretório aqui chamado de variáveis. Dentro desse diretório vamos criar um arquivo aqui em variáveis, vamos chamar ele de variáveis.v. Vamos abrir esse arquivo. Aqui na janela de código, eu vou apertar dois pontos e vou escrever aqui terminal. Ele vai abrir o terminal em cima. Aqui a janela de código, por enquanto eu vou fechar. Aqui no Explorer, eu vou abrir aqui o arquivo de código que nós criamos, porém apertando a letra S. Ele vai abrir aqui do lado, vou clicar aqui do lado no Explorer e vou fechar. Muito bem, dessa forma nós teremos do lado esquerdo a janela de código, do lado direito o terminal, para que nós não precisamos ficar indo e voltando, tá? A primeira coisa, nós estamos dentro da pasta variáveis, no arquivo variáveis. Então, eu vou apertar aqui o I para entrar no módulo de edição. Vamos criar aqui um módulo chamado de variáveis. A gente vai falar sobre o módulo, tá? Existe uma característica aqui, que é a palavra pub. Ela vai definir que nossa função será pública, ou seja, eu consigo chamar de um outro arquivo, eu consigo visualizar essa função, tá? Se eu não colocar pub, ela vai ser privada. A gente vai falar sobre essa questão de escopo de visibilidade, tá? Vamos chamar aqui essa função de print result. Vamos colocar assim. Muito bem. Como eu havia falado, a gente vai começar o estudo sobre variáveis, mas existem alguns tipos primitivos que você já conhece de outras linguagens. Por exemplo, o tipo inteiro. Só que aqui ele possui algumas variações, como o i em 8 bits, inteiro de 8 bits, né? O inteiro de 16 bits, aqui, inteiro de 16 bits, o inteiro de 32, que na verdade é o próprio int, que é o inteiro de 32, existe o de 64 e existe um que está sendo implementado, que é o de 128, mas esse ainda não tem disponível. Também existem os tipos flutuantes, tá? Que existe o de 32, 64, tá? 64. Eu não sei se tem o 16, deixa eu verificar. Não tem 16. Também existem os tipos byte, existem os tipos booleano ou tipo booleano. Existe um tipo que é chamado de n, a gente vai falar sobre ele. Existe um tipo para trabalhar com unicodes, que é chamado de run. Também existe um tipo que é chamado de size e um outro tipo que é chamado de usize. A gente vai ver sobre cada um desses, tá? Mas basicamente são esses os tipos primitivos que a gente vai ter mais contato dentro da programação em V. Então essa aqui. Vou apertar aqui 5D. Vou apagar aqui. Apertar a letra I. Muito bem. Então esses são os tipos. Existe uma característica dentro da linguagem V, que é a forma como as variáveis são declaradas. Toda variável que você declarar, ela vai iniciar com um valor. E o principal, não existem variáveis globais. Ou seja, toda variável ela precisa ser iniciada ou declarada dentro de uma função. Se você declarar uma variável fora do escopo de uma função, ela não vai funcionar, o compilador não vai aceitar. Então, regra básica, toda variável precisa inicializar dentro de funções e para inicializar uma variável existe uma única forma. Então vamos criar aqui uma variável chamada de x. Para criar aqui uma variável é esse padrão aqui, ó, 2 pontos igual. Toda variável que você for criar segue esse padrão, 2 pontos igual. Aqui existe uma outra característica que você precisa saber. As variáveis aqui em V,
elas trabalham com tipo de inferência, ou na verdade, inferência de tipo. O que que significa? Significa que ele vai tentar, né, ou ele vai inferir o tipo que você passar. Depois que eu criei ali x, 2 pontos igual, eu coloquei um 4. Ele vai inferir que aquele valor é um inteiro. Se eu colocar 4.5, ele vai inferir que esse é um valor de tipo flutuante. Se eu colocar aqui um true, ele vai inferir que esse é um valor booleano. Se eu colocar aqui um D, ele vai inferir que isso aqui é uma string. Se eu colocar aqui entre crase, colocar uma barra, colocar um U e colocar aqui um valor qualquer, ele vai inferir que isso aqui é a variável do tipo run. Então, essa é a questão de inferência. Ele vai inferir o tipo que nós passamos na frente. Vamos deixar aqui por enquanto o 2. E aqui vamos imprimir essa variável. Eu vou imprimir com printl. Eu vou passar aqui o valor de x. Muito bem. Aqui eu vou dar um ASCII, 2 pontos e vou salvar. Ele vai dar esse monte de mensagem, porque uma versão no buffer eu estou alterando isso. Então aqui é só dar Enter e ele vai fazer o processo. Aqui no console, deixa eu verificar onde eu estou. Perfeito. Eu vou acessar aqui o arquivo main para que eu possa fazer a importação desse módulo que nós estamos criando. Opa. Muito bem, vamos abrir aqui com o Vim. Vou fechar aqui a janela. Aqui em cima no arquivo de main, nós vamos utilizar aqui um import. E vamos passar o que? O nosso módulo, que é chamado de variáveis. Só isso. Aqui dentro, ó, como a gente está dando um print na nossa função, a gente não precisa desse print aqui no main. A gente simplesmente vai fazer o que? Vai chamar aqui o variáveis e digitar um ponto e chamar a função print result. Lembrando de colocar o fechamento de aspas. Lembrando de colocar, né, o fechamento dos parênteses, representando que é a chamada de uma função. Dentro do main é só isso, tá? ASCII, 2 pontos WQ para fechar o arquivo main, tá? Agora eu voltei para o console e vamos compilar, ver se isso aqui realmente está certo. Para compilar a gente chama o V e vamos passar aqui o arquivo main v. Ele vai compilar, se tudo der certo, ele vai entrar numa nova linha aqui. Então aguardando, o processo aqui, ó, deu tudo certo. Agora vamos dar um vrun no nosso main. Aqui, beleza. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, porque eu fiz errado, tá? É vrun.v, que é o arquivo. Agora sim, ele vai compilar. Lembrando que em V, tá, sempre que você fizer alguma alteração, o código precisa ser recompilado. Então, perfeito, ele imprimiu a nossa variável ali x. Agora, eu vou voltar aqui para o nosso arquivo. Imagina que eu declarei a variável x, mas aqui, ó, eu vou passar um outro valor. Eu vou passar um 2 literal aqui. Opa. Lembrando que a gente tem que salvar, né? ASCII 2 pontos W. Ok. Agora eu vou tentar, eu vou apagar aqui. Eu vou tentar compilar novamente, tá? Eu vou passar direto o arquivo aqui. V main. Você vai notar que o compilador, ele ajuda a gente. Ele está dando ali um warning. Ele está dizendo que a variável x ela não foi utilizada. Foi declarada, mas está sem uso. Isso é bacana, porque você pode declarar em algum ponto variáveis que estejam órfãos, né, sem uso. Então, a gente pode identificar isso, qual que é o arquivo. E o bacana é que ele dá aqui, né, a posição ou em que parte do código, ou qual que é a função que está dando problema. Bem legal isso. Eu vou limpar aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou fazer o inverso, tá? Eu vou tentar aqui, ó. E eu vou tentar chamar a variável x. Comentários aqui tá igual C#, 2 barras. Só que a gente sempre tem que salvar, tá? ASCII 2 pontos W. Ok. Enter. E aqui, ó, vamos compilar novamente. Agora ele deu um erro. Ele está falando
que a variável x não foi definida, tá? Então ele também tem esse tipo de abordagem. Variáveis que foram declaradas e variáveis que não foram definidas. Algumas linguagens você vai trabalhar e vai criar variável, você consegue, mas aqui no V você não consegue trabalhar com variáveis que não foram definidas ou declaradas. Agora a gente vai continuar aqui. Vamos dar uma olhada aqui na questão de inferências de tipos, tá? Eu vou criar aqui uma variável chamada de y e eu vou colocar assim, 1, 2. Aqui eu vou criar uma variável s, que seria de soma, e vamos tentar fazer a soma de x mais y. Dando enter, aqui a gente vai colocar o resultado. Aqui vamos apagar. Aqui a gente vai salvar ESC W, ok. Agora, o que a gente está fazendo aqui? A gente está pegando um valor inteiro, então ele vai fazer a inferência que é um tipo inteiro. Só que o y ele vai fazer uma inferência que é um tipo string, mas será que ele vai conseguir interpretar que eu quero que aquilo ali pode ser convertido para o inteiro? Vamos ver. Vamos dar um V no nosso main aqui. E aí, ó, ele já pegou. Ele não deixa, se você ler a mensagem ali, a gente está passando ali o uso de um string e um inteiro. Então, a gente não consegue. Eu vou limpar aqui, ó. Uma característica do JavaScript, né, ou do Node, eu vou entrar aqui no Node. Se eu fizer esse mesmo resultado aqui, ó, essa mesma operação, 2 mais, aqui é 2 literal, né? Então eu vou colocar assim, ó. E eu der um Enter, você nota que ele imprimiu 22. O Node e o JavaScript, ele tem esse comportamento. Ele vai entender que um string com inteiro, ele vai fazer uma concatenação. Se eu tirar, né, ele vai somar normal, 4, tá? É a mesma coisa aqui, o resultado que ele tá dando ali no V, é isso aqui, tá? Vou colocar um A mais um B. Ele vai imprimir AB. Porém, para strings, dentro do V, ele consegue concatenar. Agora, tipos diferentes, aí, para o V, ele não consegue. No Node e no JavaScript, a gente consegue fazer a concatenação de tipos diferentes. Ele vai transformar tudo para string. Então eu vou sair aqui do Node e limpar. Agora perceba, tá? Se eu fazer isso aqui, opa, deixa eu apertar o I aqui, né? Eita, colocar aqui novamente, apertar o I, modo inserção, ok? Colocar assim, ó. Dar um ESC 2 pontos W, salvar. Eu vier aqui e compilar, você vai notar que vai sair 22. Ele vai compilar, não vai dar erro. Vamos executar aqui com o run. O resultado vai ser 22. 2 concatenado com 2. Olha, então nesse caso o operador mais ele vai se comportar como operador de concatenação, tá? Mas lembrando, em tipos iguais, tipos diferentes, ele não vai permitir. Tudo bem? Então essa aqui é uma característica que é bom você saber. Uma outra característica que é importantíssima você saber é essa daqui, tá? Ó, a gente vai falar aqui sobre a questão de castings. Então imagina que você tem o 2, você tem o y aqui, eu vou deixar o y aqui como 2. Para ficar um número diferente eu vou colocar 5, tá? Só que eu vou colocar aqui o x1. Imagina que o x1 eu quero fazer um casting, ou seja, ele pode ser convertido para um inteiro. Então, opa, aqui é igual. Então eu vou fazer assim, ó, um casting de quem? Aqui dentro eu vou passar um casting de x. Será que ele consegue imprimir? Será que ele vai conseguir converter dessa forma? Bom, a gente vai ver. Eu vou passar aqui, ó, o x1 para a gente ver se ele consegue fazer a conversão. E o x1 agora vai ser o 2 no formato inteiro. Então é ESC 2 pontos. Aqui, vamos dar um enter. E aqui, ó, o que eu vou fazer? Vamos dar um vrun, ele vai dar problema do mesmo jeito. Se você analisar ali, ó, ele fala que ele não consegue fazer
esse tipo aqui de casting de um string para um inteiro. Tá? Então existe uma outra opção que ele nos fornece ali. Então vamos utilizar. Para que isso aqui funcione, eu teria que fazer da seguinte forma: chamar a própria variável e na frente passar o tipo que eu quero, xint. Será que dessa forma vai funcionar? Vamos dar um W, Enter, Enter, e agora vamos executar. Veronman, o resultado aqui é para ser 7. Vamos aguardar, e aí ele conseguiu, percebe? Conseguiu fazer esse cast. Então, funcionou. Eu vou apagar isso aqui, tá? Eu vou criar aqui uma variável, apertar a letra I, B, vou chamar essa variável aqui de true. Só que você percebe que vai ser um literal, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou criar a variável f, vou colocar assim, e vou fazer o seguinte: eu vou falar que b.bool, tá? Basicamente o que a gente está fazendo aqui é o seguinte, tá? Eu estou pegando uma literal do tipo booleana no formato string, estou convertendo para o tipo booleano. Eu vou imprimir aqui, tá, o f. O resultado aqui é para ser true, tá? ESC, dois pontos, salvar, continuar. Vamos compilar aqui, vmain. Se compilar certinho, beleza. Caso tenha algum problema, nem vai rodar. Rodou. Então, vrun, o resultado deve ser true. Aguardando, olha lá. Agora, se eu vier aqui e trocar isso aqui, ó, trocar, por exemplo, para um R, isso aqui não pode ser convertido para um booleano, vai continuar sendo string. Você vai notar que o resultado é falso. Então, ó, vamos dar um W, ok. Voltando aqui, ó, você vai notar que agora ele não conseguiu fazer o casting para o tipo correspondente, ó, ele imprimiu false, tá? Então essa aqui é uma característica também que a gente consegue avaliar aqui dentro. Eu vou apertar a letra I, eu vou apagar essa daqui. Agora vem uma questão importantíssima, tá? Eu vou colocar essa variável chamada de number, eu vou colocar aqui um valor 3.33. Eu quero pegar esse valor, imagina que você vai fazer um casting aí de um valor aleatório, por exemplo, x. Vou colocar dois pontos aqui, igual. E você faz isso aqui, ó. Você sabe o que vai acontecer nesse caso? Number. E aqui eu vou imprimir o valor de x. O que vai acontecer aqui? Vamos ver? A gente vai salvar, né? Primeiro. ESC, dois pontos, W. Ok. Continuar. Vou limpar aqui. Veronman. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Isso aqui é importante você saber, tá? Em relação a tipos, olha, ele imprimiu 3. Ou seja, se isso aqui fosse R$3,33, na operação você perdeu 33 centavos. Se fosse 3.330.000, né, você perdeu 3 milhões. Você perdeu 330 mil. Então é importante você saber essa questão, principalmente para trabalhar com pontos flutuantes, tá? Isso é extremamente importante se você vai trabalhar com valores monetários. Então o cast em relação a isso é bem complicado. Se você quisesse, por exemplo, aqui fazer uma conversão aqui dessa forma, como é que você faria? Você faria dessa forma aqui. Você está pegando o string, os valores lá estão como texto, tá? Então você coloca o number, ponto, você vai colocar f 32 bits, tá? Vai ser o tipo f32. Você pode colocar o 64, depende do tamanho desses números. Aqui vamos manter no 32, ESC, dois pontos, W. A gente está fazendo um casting, tá? Para ponto flutuante. Então, vamos executar aqui novamente. O resultado aqui é para ser 3.33. Beleza, ele conseguiu fazer o casting. Se eu vier aqui somar isso aqui com qualquer outra coisa, ele vai conseguir fazer normalmente. Tranquilo? Inclusive, se eu quiser fazer esse casting, aqui ó, colocar o i, vou criar aqui o y, que ele vai fazer um casting, por exemplo, aqui do f32, tá? Do x mais 1.1
11. ESC dois pontos W. Continuar. O resultado aqui. Ele vai falar aqui que tem uma variável que não foi utilizada, beleza, tá certo. Porque aqui, ó, eu preciso agora passar a variável y, tá? Ele deu ali que a variável y não estava em uso. Então vamos salvar. Sim. Aqui eu vou limpar e executar novamente. Então, 4,44 para ser o resultado. Olha lá, 4,44. Porque eu fiz, né, um cast da forma que ele solicita ali. E aí depois eu passei aqui, né, a troca de tipo. Utilizando ali o F32 e entre parênteses eu passei o X, né, convertido de string para um ponto flutuante, mais um ponto 11, mas sem aspas ele entende que é um valor. Então funcionou certinho. Vamos voltar aqui. Agora vamos apagar isso e eu vou apertar a letra I e vou criar aqui uma nova variável. Eu vou chamar aqui de S. O que a gente vai fazer aqui é criar um símbolo aqui, tá? Para imprimir. Como eu falei, existe a variável chamada de Uni, que ela vai trabalhar com caracteres Unicode. Só que para você trabalhar com caracteres Unicode, você utiliza aqui as crases, tá? E sempre que você for colocar algum código, é barra invertida. A gente vai colocar aqui o código de uma xícara, que é o 2615. Se eu vier aqui, ó, e colocar assim, ele vai imprimir a xícara. Só que para ficar melhor, eu vou fazer da seguinte forma: imprime. Aqui eu vou colocar só assim, tá? Para ter uma string. E para a gente chamar a variável, a gente coloca o dólar, tá? Aqui a gente está fazendo a interpolação de variáveis, então interpolação de string. Então dentro do string a gente consegue chamar uma variável com esse dólar. Perfeito. ESC dois pontos W para salvar. Ok. O arquivo foi reformatado, né? Vamos limpar aqui e vamos imprimir. Se tudo der certo, ele vai imprimir a palavra imprime e uma xícara. Tá vendo que ele imprimiu a xícara? Deixa eu até aumentar para você ver. Olha lá. Tá vendo? Então isso aqui, ó. Então essa aqui é uma característica, né, da variável run. Então, ó, se eu vim aqui e criar a variável, por exemplo, de... Opa, aqui sempre eu esqueço igual. E passar aqui uma conversão de run de S. Se eu vier aqui chamar D, acho que dois pontos W. Ok. E vem aqui e executar novamente, você vai perceber que vai funcionar normalmente. Aguardando, olha lá, foi impresso. Então, isso é uma característica, tá? Que a gente acaba tendo que aprender em relação à linguagem V. Nós estamos só no início. Existem outras coisas que a gente vai precisar aprender, eu também estou aprendendo agora. Mas aos pouquinhos a gente vai se adaptando. Você percebe que é simples. À medida que a gente for entrar na parte de strings também, existem muitas funções já preparadas para a gente trabalhar com manipulação de strings. Então vai ser um estudo bem bacana. Na próxima aula a gente continua com esse estudo de variáveis. Vamos aprofundando mais, vendo outras características, para que no final a gente tenha um bom conhecimento para poder trabalhar de forma segura com essa linguagem. Então pessoal, nessa aula eu fico por aqui. Fica com Deus. Até a próxima. Fui!